Idoso é morto depois de denunciar boca de fumo próximo de casa. Polícia apresenta 3 acusados de narcotráfico na capital. E, segundo o delegado, apesar do intenso trabalho da polícia, outros fatores facilitam a impunidade do traficante. Mais uma morte é registrada em presídio de São Luís. E como vivem os vizinhos aos presídios do estado? Você vai conhecer a história de um homem em que o que separa a casa do presídio é apenas um muro. E como andam as obras do Espigão Costeiro? O quebra-mar realmente funciona como deveria? Nova pesquisa do IBGE, Instituto quer saber como anda a saúde do brasileiro. E ainda tem esporte. Na edição de hoje, os meninos do kart aceleram em mais uma etapa do estadual. Tudo isso e muito mais. Agora, o Maranhão acontece. Olá, boa noite para você. Muito boa noite. A edição desta segunda-feira começa mostrando a prisão de 3 pessoas envolvidas com tráfico de drogas. O trio foi preso na Vila Passos, próximo ao estádio Nilzinho Santos. Com os acusados, os policiais encontraram várias pedras de crack e um revólver calibre 38. O crack tem sido a droga com maior efeito devastador na sociedade. Mais barata e acessível, a droga é cada vez mais utilizada entre os jovens. E os integrantes do trio preso, apresentado hoje, eram todos da mesma família. A prisão dos 3 envolvidos com o tráfico aconteceu na manhã desta segunda-feira na Rua Gomes de Souza, na Vila Passos. Durante o flagrante, o DENARC apreendeu 91 trouxinhas de crack, um revólver calibre 38, 5 munições e uma pequena quantia em dinheiro. Foram presos Nailson Costa Silva, de 19 anos, que já tinha passagem na polícia por roubo, e o Deni Ribeiro dos Santos, de 22 anos, e Ieda Lisboa Ribeiro, de 40 anos, todos membros da mesma família. Esse é um exemplo clássico do que acontece no dia a dia, no tráfico de drogas, que você prende algum integrante, alguma pessoa de uma determinada residência, por tráfico, e ela acaba deixando um parente para continuar a venda. O que chama atenção é que esta é a 4ª vez que a polícia prende pessoas envolvidas com o tráfico neste mesmo endereço. Em outra operação foram apreendidas 1000 trouxinhas de crack. E, segundo o delegado, apesar do intenso trabalho da polícia, outros fatores facilitam a impunidade do traficante. Depende de vários fatores, políticas públicas para lidar com o usuário de droga, um trabalho da família, a igreja, a escola, a comunidade. Outro fator, de acordo com o delegado, são as chamadas brechas na lei. As penas de tráfico, elas permitem, após a dosimetria por parte do juiz, que haja uma troca da pena de reclusão ou a penalidade restritiva por penas restritivas de direito ou por prestação de serviço à comunidade. Existe, principalmente nas primeiras sentenças de um determinado traficante, a primeira sentença geralmente a pena de prisão é convertida nesse tipo de penalidade. Os 3 envolvidos foram autuados por tráfico, associação e posse de armas e vão ser encaminhados para o centro de triagem e a prisão feminina de Pedrinhas. E na manhã de hoje, um senhor aposentado foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro de Vinéia. Luiz Nunes Costa foi atingido com um tiro na cabeça e outro no peito. Segundo as primeiras informações, o assassino teria sido um vizinho da vítima. Testemunhas afirmam que Luiz Costa teria reclamado de uma boca de fumo próxima à sua casa e por isso teria sido morto. A polícia investiga o caso. O delegado Jeffrey Furtado esteve no local e fez as primeiras perícias e já possui o nome do suspeito. E mais uma morte foi registrada dentro do Centro de Custódia de Presos de Justiça, a CCPJ do Anil. Rafael Lima Melônio, de 24 anos, que cumpria pena por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, foi encontrado morto em uma das celas da unidade de segurança. A vítima tinha sido transferido para a CCPJ do Anil no dia 9 de agosto. Na cela, ele dividiu o espaço com mais 7 detentos. Técnicos do INCRIM estiveram no local para analisar a cena do crime e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. E sobre essas mortes, insegurança dentro e fora dos presídios, nós vamos mostrar agora a história de um morador que vive ao lado da penitenciária de Pedrinhas. E a única coisa que divide a unidade de segurança da casa é um muro. E ele fala sobre a dificuldade de conviver com medo constante.
A Vila Cabral é a mais próxima do complexo penitenciário de São Luís. Está localizada na frente dos presídios. Cerca de 50 mil pessoas, em mais 5 localidades, moram nas proximidades da maior concentração de detentos do sistema prisional do Maranhão. A penitenciária de Pedrinhas foi inaugurada em dezembro de 1965. Na época, permitia um total de 120 presos. Hoje, 5 presídios fazem parte do sistema prisional na capital maranhense, com capacidade para 1.200 presos, mas abriga quase 3 mil. Por conta da superlotação, as fugas são constantes. Desde o início do ano, foram registradas 66. Na última fuga registrada no início deste mês, um carro derrubou o portão do centro de detenção provisória e 10 detentos conseguiram fugir. O CPD foi construído ao lado da casa do eletricista aposentado Nelson Santos, de 67 anos, e da dona de casa Maria de Fátima Moraes, de 55. O casal conta que se sente inseguro no local por conta das fugas que são frequentes nos presídios. Porque aumentou o contingente de presos e tal, e então se tornou difícil, porque constantemente tem fugas, se tornou difícil para os moradores, não só para mim, que moro nas proximidades do presídio, mas na adjacência também. Né? E por conta do medo, muita gente resolveu vender as casas que ficam próximas dos presídios. Este pedreiro, por exemplo, está tentando vender a casa dele por R$20 mil, com medo da violência. Aqui não tem condição mais para se morar. Antes, quando essa cadeia não existia aqui, tá, para a pessoa viver aqui tranquilo, mas passou a existir aqui, já movimento é muito perigoso para a gente que está aqui. É fuga para um lado e para o outro aqui. Durante o final de semana, um incêndio no centro da cidade atingiu uma loja de assistência técnica de eletrodomésticos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter sido a causa do incidente. As chamas atingiram todo o estabelecimento, não restou nada dentro da loja. Os bombeiros realizaram os procedimentos de emergência e descartaram a possibilidade de outros focos de incêndio no local e na vizinhança. E daqui a pouco tem política aqui no Maranhão acontece. Saiba como anda a saúde do senador José Sarney. E ainda, espigão costeiro realmente funciona como foi projetado? Especialistas falam sobre o assunto no próximo bloco. De volta agora falando de política. E a gente começa o giro pela Câmara Municipal de São Luís. O repórter Joelson Braga traz as informações dos bastidores da política. Hoje não houve sessão ordinária na Câmara, apenas um painel apresentado pelo vereador Roberto Rocha Júnior, que propõe a criação do Banco da Cidade. É uma forma de estimular a economia popular no município onde 60 mil pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. A proposta do vereador é uma promessa de campanha e pretende facilitar o acesso ao microcrédito para pessoas de baixa renda. Para isso, existe um diálogo bem adiantado na tentativa de firmar uma parceria entre a Prefeitura da capital e o Banco do Nordeste. Para justificar a proposta, Roberto Rocha Júnior trouxe um vasto material com vídeos e depoimentos de vendedores ambulantes. E para ele, o projeto vai sair do papel. A Prefeitura vai entrar muito com a participação de setores que já existem, coisas que já existem, não vai onerar a Prefeitura. Então, o que acontece? Eu não vejo motivo para que não exista o Banco da Cidade. O representante do Banco do Nordeste trouxe os números da modalidade de crédito que será disponibilizada para quem ingressar no Banco da Cidade. O crédito hoje é reconhecido internacionalmente por conta dessa qualidade da carteira. O que é que garante isso? Primeiro, a metodologia, né, que é muito bem amarrada. Cada empreendimento desse, o vendedor de bombom que fica aqui na esquina, a vendedora de cosmético, né, a sacoleira que vai para Fortaleza, né, fazer a sua compra de confecção. Cada pequeno empreendimento desse é visitado por um assessor. O projeto foi bem recebido pelos vereadores presentes no plenário e para o secretário Osmar Filho, a Prefeitura tem um maior interesse em implementar a ideia para modificar a realidade de 60 mil ludovicenses que estão abaixo da linha da pobreza, vivendo com R$ 70
ou menos. Até porque é um projeto de suma importância, vai impulsionar a economia da cidade, gerando emprego e renda dentro da cidade. Então a Prefeitura com certeza irá abraçar este projeto. O senador José Sarney continua internado no Hospital Sírio-Libanês. Não bastasse a dengue e a pneumonia, o senador agora vai passar por um cateterismo. Sarney passou por exame de ecodoppler, que apontou alteração na parte inferior do coração. O ex-presidente continua internado em São Paulo. De acordo com o boletim médico do hospital, ele vai passar pelo cateterismo amanhã. Sarney está internado desde o final de mês de julho. A primeira internação do ex-presidente foi no Hospital UDI no Maranhão. Recebeu alta médica no dia 31 de julho e seguiu direto para São Paulo, onde continua internado. Essa semana será entregue o relatório do painel sobre reforma política, ocorrido na semana passada na Assembleia. Participaram do encontro várias entidades e órgãos. A ideia é contribuir com as medidas nacionais de reforma política. Borges, é possível mesmo que o Maranhão possa contribuir e de que forma com essa reforma política? O Maranhão realmente quer participar desse debate, né, e quer propor as ideias que foram discutidas no painel semana passada. E por falar em reforma política, falou agora na doença do senador José Sarney, a primeira proposta de reforma política foi feita pelo próprio José Sarney há mais de 20 anos. E essa proposta foi enriquecida com várias outras, são mais de 20 hoje. E o Congresso continua nesse debate e não tem uma conclusão porque não há consenso entre os vários temas e as propostas que são colocadas, tipo de votação, se é proporcional, se a eleição continua no sistema atual ou não. O certo é que todo mundo quer a reforma política, mas ninguém sabe como fazê-la. E a Assembleia do Maranhão debateu com várias entidades, OAB, igreja, sindicatos, entidades de defesa do direito ao voto, contra a corrupção eleitoral. Todas as entidades se reuniram e debateram num painel a proposta de reforma política. E o deputado Marcos Caldas, que é o coordenador desse trabalho, vai levar o que foi apurado nessa discussão à Câmara dos Deputados. Não se sabe se terá alguma serventia. No Congresso já existem muito material sobre reforma política, mas o principal é a questão do financiamento das campanhas. Os políticos defendem várias maneiras de se fazer a campanha, com dinheiro público, com dinheiro privado, com financiamento definido no orçamento da União, e essa é a questão principal que está sendo discutida, que seria para ser aplicada já nas eleições de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral seria o responsável pela divisão do dinheiro que entraria no orçamento da União e calculado sobre o eleitor de cada partido, o eleitorado de cada partido, na base de R$ 7,00 por eleitor registrado e filiado aos partidos. Isso é apenas uma das propostas. As demais ainda não chegaram a um consenso e certamente não vai ser fácil se fazer alguma coisa que mude o sistema atual até o mês de outubro, um ano antes das eleições do próximo ano. Realmente é uma situação que não vai ser fácil, Daniela e Hugo. Obrigada, Borges. Obrigado, Borges. E as reclamações na região da Ponta da Areia por conta da destruição do mar nunca chegou ao fim. Donos de bares afirmam que a maré nunca deixou de deteriorar a orla, nem mesmo depois da construção aí do espigão costeiro. O Maranhão Acontece quer saber, o espigão realmente funciona? Especialistas respondem essa pergunta na reportagem de Ismael Gama. O espigão costeiro foi planejado com o objetivo de minimizar os efeitos do avanço da maré na península da Ponta da Areia, em São Luís. Bem, o espigão ele tem o objetivo de eliminar a erosão intensa que existia na praia da Ponta da Areia e o assoreamento do canal de acesso ao Anil Ibacanga. Então é uma obra permanente, não é um paliativo, e essa solução está nitidamente mostrando os resultados. 32 milhões de reais estão sendo utilizados na obra do espigão, que vai ter 128 metros de comprimento por 8 de largura, que vai contar também com a marina da Ponta da Areia, espaço onde as embarcações vão ficar estacionadas. O projeto prevê a construção de um deck de madeira, iluminação, pavimentação, fixação de proteção lateral, locais para coleta de lixo e pontos de observação.
Cerca de 30 operários trabalham diariamente na obra de construção do espigão. A previsão do governo do estado é que a obra seja entregue em março do próximo ano. Apesar dos investimentos, alguns comandantes de embarcações reclamam das dificuldades de navegar nas proximidades do espigão costeiro. O comandante João Pedro, que trabalha no transporte de passageiros há 20 anos entre a rampa Campos Melo, em São Luís, e a cidade de Alcântara, denuncia que depois que o espigão começou a ser construído, o assoreamento tem prejudicado a navegação. Antigamente nós encostava e hoje não dá para encostar porque é muito raso. A areia solou muito, ficou muito alto e não tem condição de encostar. O doutor em Ciências Ambientais e professor do Departamento de Oceanografia da UFMA é um dos idealizadores do projeto e conta que os resultados do espigão começaram a aparecer, mas ainda é preciso esperar mais para que o espigão funcione plenamente como planejado. Até quando deve ser resolvido definitivamente o problema aqui na Ponta da Areia? Bem, o projeto previa 15 anos para que toda essa situação fosse restabilizada. Então, nós estamos com 2 anos e meio de projeto, então ainda existe alguns anos até que esse processo seja considerado concluído. A Secretaria de Infraestrutura do Estado afirma que a obra tem prazo final de conclusão em março do ano que vem. Ainda segundo a Cinfra, o espigão tem sim dado resultados satisfatórios, como o alargamento da faixa de areia. A obra tem resultado a longo prazo, o que deve acontecer em 15 anos. E veja, depois do intervalo, ocupantes do residencial Nova Terra protestam contra a reintegração de posse dos imóveis. E ainda começa a ser aplicada no Maranhão a Pesquisa Nacional de Saúde. A gente volta em instantes. Começou a ser aplicada hoje em todo o Maranhão a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. A coleta tem como meta construir um amplo painel sobre a saúde da população brasileira. A pesquisa vai ser aplicada em 59 municípios, incluindo a capital São Luís. Cerca de 2.500 domicílios devem ser visitados. A pesquisa é inédita no país. O objetivo é fazer um levantamento sobre as condições de vida da população brasileira. Pela primeira vez, os moradores selecionados vão fazer exames de laboratório e pressão arterial. Os domicílios visitados são selecionados de forma aleatória, com base nos dados do censo de 2010. A expectativa é que os resultados sejam divulgados até agosto de 2014. Quem receber os agentes em casa deve ficar atento para a identificação. As equipes devem estar com o crachá, contendo o número da matrícula do servidor e com o nome dele, e usando este computador de bordo, onde estão as perguntas do questionário e a camisa do IBGE. E para falar mais sobre essa pesquisa inédita no país, estamos aqui com o analista de planejamento do IBGE, João Ricardo. Boa noite. Boa noite. A gente fala então em relação a essa pesquisa saúde. Como é que vai ser essa pesquisa? Todos que estão na casa vão passar por essa pesquisa, essa medição, de aferição também? Não. Há no questionário um rol que vai ser para caracterizar todos os moradores, mas apenas um morador maior de 18 anos será selecionado para ter as medidas antropométricas, altura, peso, bem como a medição de pressão arterial. Esse formulário vai conter perguntas curtas, rápidas, ou isso vai ser um trabalho demorado e que vai requerer aí do cidadão um pouco de paciência? O questionário realmente ele é um pouco longo. São uma bateria de perguntas bem específicas, detalhadas, visto que se quer ter uma visão mais abrangente sobre a saúde do brasileiro. Nessa verificação da pessoa dentro da casa, como é que vai ser essa escolha em relação, o senhor falou que vai ser aleatória, né? Mas e se ele não estiver na casa, como é que fica? Dentre os moradores do domicílio, um maior de 18 anos será selecionado pelo próprio aparelho, o PDA. Caso ele não esteja, será marcado um retorno novamente do agente de pesquisa. Agora, dentro desses questionamentos que vão ser feitos, todos os integrantes da casa vão passar por esse crivo? O PDA pode apontar para mais de uma pessoa e a residência também influi nessa pesquisa? O agente de pesquisa, logo no início, ele vai fazer a relação de todos os moradores do domicílio. Vão ter as perguntas iniciais, que são mais gerais,
E só após isso vai chegar na parte específica, que o aparelho sempre vai escolher apenas uma pessoa, sempre, maior de 18 anos. E qual é a diferença, então, dessa pesquisa para as outras pesquisas que já foram feitas aí pelo IBGE? O IBGE, na PNAD, já houve o suplemento de saúde em 98, em 2003 e 2008. Só que agora nós temos uma pesquisa específica para a área de saúde e que vai ser quinquenal. Daqui a 5 anos deve-se ter novamente a pesquisa. E o nível de detalhamento é muito maior. Qual a diferença? Tanto a quantidade de questões, quanto os quesitos que estão sendo formulados. Por exemplo, na parte que trata de doenças crônicas não transmissíveis, o questionário ele traz um rol bem detalhado para saber se as doenças que já foram diagnosticadas pelo entrevistado, quanto tempo foi que essa doença foi entrevistada, se ele foi encaminhado para algum serviço médico, se ele recebeu alguma orientação para como se tratar daquela doença. Então, é um questionário bem detalhista. A satisfação dele com relação ao atendimento recebido também vai estar sendo inquirido. Agora, com relação aos prazos, ao tempo de execução desse trabalho, vai demorar muito tempo? Não. A pesquisa está iniciando agora no mês de agosto e o prazo que a gente prevê de término da coleta vai ser ao final do mês de outubro. Normalmente as pessoas, ou geralmente isso acontece, as pessoas procuram apenas o serviço de saúde quando sentem. A prevenção praticamente não existe no Brasil, não só no Maranhão. E se for identificado algum problema dessa pessoa que for passar por essa pesquisa, vocês têm algum trabalho em relação à parceria para encaminhar essa pessoa a algum serviço especializado? Primeiro é bom deixar claro que o agente de pesquisa ele não vai fazer diagnóstico. Contudo, alguns resultados, como por exemplo, na aferição da pressão arterial, que é um aparelho digital que está sendo utilizado, caso o parâmetro lá, que ele vai receber já, o agente de pesquisa parâmetros, observe que aquela pessoa está acima daquele parâmetro, então que a pressão dela está um pouco elevada, ela será orientada, sim, a procurar o serviço de saúde. Agora, para reforçar a informação aos nossos telespectadores, então todo o profissional do IBGE ele vai estar de que forma ele vai se apresentar nessa residência para que as pessoas tenham esse conhecimento? Os agentes de pesquisa, eles estarão devidamente fardados com a roupa do IBGE, eles estarão com um crachá similar a este que eu estou utilizando, né? Onde aqui tem o nome, tem a identificação completa dele. Ele vai estar portando o PDA, que é um aparelho portátil onde está a entrevista, bem como ele vai estar munido de outros equipamentos, uma balança, um estadiômetro, a altura e o aferidor de pressão. Ok, então a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece, João Ricardo, analista de planejamento do IBGE. Obrigado e que as pessoas abram as portas, né, para o IBGE. Com certeza, é isso que a gente espera. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Manifestantes interditaram na manhã de hoje os dois lados da BR-135 nas proximidades do município de Bacabeira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes reivindicam melhorias no local. A via foi desbloqueada somente no final da tarde. Ocupantes do residencial Nova Terra, em São José de Ribamar, protestaram na manhã de hoje contra a liminar que garante a reintegração dos imóveis aos proprietários. A residencial foi ocupado há 5 meses e os ocupantes alegam falhas no programa Minha Casa Minha Vida. A manifestação pacífica foi realizada na frente da sede da Justiça Federal, na Areinha, em São Luís, no fim da manhã desta segunda-feira. Com cartazes e um carro de som, cerca de 200 pessoas que ocuparam as casas do residencial Nova Terra, em São José de Ribamar, exigem a suspensão da liminar, que garante a reintegração de posse de cerca de 3.000 imóveis que foram ocupados há 5 meses. Queremos ter o direito e o tempo para nos defender, porque foi notificado, nós fomos notificados na segunda-feira passada com a promessa do juiz que teria uma audiência pública hoje. E nós chegamos aqui, não tem audiência pública, foi prorrogada para o dia 22 e nós gostaríamos que a lei fosse feita com a garantia da gente não ser usurpado dos nossos direitos. 4.051 casas foram construídas na cidade de São José de Ribamar para beneficiar pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os ocupantes alegam que o programa tem irregularidades. Nós temos um dossiê apurado de irregularidades e é justamente esse dossiê que nós queremos que Vossa Excelência, o juiz Madeira, aprecie e olhe com sensibilidade os moradores de Nova Terra.
Na semana passada, as famílias que ocupam irregularmente as residências foram notificadas por policiais federais. A empregada doméstica Rosângela Baldez está morando numa casa no residencial desde o início da ocupação e conta que não tem condições de pagar aluguel se for retirada do local. O dinheiro é muito pouco, né? Só Deus é que sabe para onde eu vou, né? Ou então vou voltar para aluguel, né? Servidores da saúde fizeram na manhã de hoje uma manifestação contra a falta do diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde. O protesto aconteceu em frente à sede da Secretaria no Parque Bom Menino, segundo uma determinação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Os servidores criaram uma comissão para dialogar com o secretário de Saúde sobre as demandas da categoria que reivindicam melhores condições de trabalho, além da redução da carga horária para os enfermeiros. Os servidores alegam que estão encontrando dificuldades em dialogar com o secretário. Uma reunião entre os servidores e o secretário de Saúde foi marcada para a próxima quarta-feira. De olho no combustível, postos da capital passam por fiscalização, é o que você vai ver no próximo bloco. E vai ver também. Rotas viciadas para tirar a carteira de habilitação estão com os dias contados. Veja por quê no próximo bloco, é já já. Começou hoje o mapeamento das áreas de riscos em São Luís. Já faz parte dos trabalhos da Defesa Civil Municipal esse mapeamento, exatamente para traçar estratégias e tentar prevenir tragédias. O maior obstáculo da Defesa Civil são os próprios moradores que acabam não respeitando o aviso de perigo e continuam nas casas. Durante 90 dias vão ser feitos estudos detalhados de áreas da cidade. São 67 pontos de riscos já conhecidos pela Secretaria Municipal. E caiu e muito o número de aprovações para tirar a habilitação de trânsito. A média não deveria ser menor do que 60%, pois já são menos do que 45% aqui no estado. A culpa estaria também nas rotas viciadas adotadas pelas autoescolas. Os caminhos nas aulas de trânsito são sempre os mesmos, pois agora a nova medida do órgão que fiscaliza as autoescolas é dar fim a essas rotas viciadas. As rotas decoradas dos circuitos de provas para a retirada da carteira de habilitação podem estar com os dias contados. Segundo o Detran, os altos índices de reprovação estariam ligados à maneira como as autoescolas viciam os alunos nos percursos predefinidos. Já as autoescolas alegam que o problema estaria na falta de infraestrutura do percurso. Faltam vias melhores, bem sinalizadas, bem pavimentadas. O fluxo de veículo hoje aumentou bastante, então são os horários hoje. Nós temos 3 áreas de avaliação de prova como Detran, que é aqui próximo à Vila Palmeira, temos o centro da cidade e o próprio Quatraques, nessa área de São Luís. Então as buraqueiras em geral e a falta de sinalização tanto horizontal e vertical é que contribui para o alto índice de reprovação hoje no exame de tráfego. Em 2013, 28.900 alunos fizeram as provas para a retirada da categoria A. Porém, 9.680 alunos ficaram reprovados. Para a retirada da categoria B, 69.830 alunos fizeram as provas e 36.805 alunos ficaram reprovados. Para o Sindicato das Autoescolas, além de melhorar os percursos de prova e a preparação dos alunos, o poder público deve estar atento à legislação de trânsito, pois o Brasil é o país onde se registra o maior número de mortes em acidentes de trânsito. Nós pulamos de quinto, que matava, nós éramos o país que matava em quinto, nós estamos hoje em primeiro. E hoje merece mesmo toda uma reforma dessa resolução, desse novo Código de Trânsito, que praticamente já está arcaico. E vamos falar de velocidade? O fim de semana foi de mais uma etapa do kart estadual. Bandeira, a preparação também é para um evento ainda maior no estado. Em 2015 vai acontecer uma etapa nacional do kart aqui em São Luís. Esta foi a quinta das 8 etapas que irão definir os campeões das 4 categorias do Campeonato Maranhense de Kart. Uma competição cheia de emoções e que reúne competidores de 8 até mais de 60 anos. O kartismo hoje ele é realmente bastante eclético em termos de, não só de idade, que vai de 8 a 60, mas também em termos de público, de custo. Porque antes ele era de uma forma muito elitizada. Hoje, com o advento desses motores 4 tempos, com os motores sorteados, com os pneus regulamentares de um pneu para 4, 5 corridas, ele ficou acessível
acessível a uma grande parte da população. E na categoria cadetes, com crianças a partir de 8 anos, Manuel Júnior levou a melhor e venceu as 2 baterias. A disputa foi acirrada com Henry Forrest, com quem ficou alternando a liderança durante as 15 voltas. Um duelo de corredores que já fizeram bonito até em competições nacionais. Bom, porque o meu motor, como eu já falei primeiro, antes estava falhando. Aí eu aguentei no braço e deu tudo certo. E para valorizar ainda mais o talento dos corredores regionais, o Maranhão se prepara para receber uma competição nacional de kart, que deverá ser realizada em 2015. Para que isso aconteça aqui, nós temos que adequar o kartódromo. O kartódromo de São Luís hoje tem 20 anos. Foi extremamente bem construído, porque pouquíssimas reformas se deram cá. Mas com o passar do tempo, ele precisa ser modernizado. E confira agora o que acontece amanhã. Moradores da cidade de Penalva, no interior do Maranhão, e do bairro da Vila Cascavel, em São Luís, vão participar do cadastro para a troca de geladeiras e lâmpadas por meio do programa Caravana da Economia. Aqui na capital, o endereço para inscrição é na Avenida Tibiri, na Praça Deus é Fiel, do bairro São Raimundo. E o prefeito de São Luís vai participar amanhã do anúncio oficial do PAC das cidades históricas em São José, São João del Rei, em Minas Gerais. O evento vai contar com a presença da presidente Dilma Rousseff, que vai anunciar investimentos de 133 milhões de reais aqui para a capital São Luís. Termina amanhã as inscrições para a segunda caminhada do IFMA, Cultivando Saúde. A ação pretende incentivar a prática de atividade física e aumentar a interação entre estudantes, servidores e professores. A Secretaria de Segurança Alimentar do Governo do Estado do Maranhão realiza o curso Educação Alimentar para a comunidade Vila Cascavel, com aulas teóricas e práticas. O início das aulas vai ser às 2h30 da tarde de amanhã. A comunidade será qualificada no preparo de refeições de baixo custo, com aproveitamento dos nutrientes dos alimentos. O Maranhão Acontece de hoje fica por aqui. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Até logo mais, às 11h30 da noite, no Dia News. Um ótimo início de semana para você e amanhã tem mais. TV Guará, diferente por natureza.